Durante a semana, o tema que a gente está adotando para essa série nova que a gente está pregando é o reino de Deus. E durante essa semana, a gente tem falado sobre o reino de Deus, e eu tenho pensado muito sobre a expressão que está lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, quando Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer as seguintes palavras: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse contexto ele é muito interessante porque essa passagem está dentro do que nós conhecemos como Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Jesus está no monte e todos os seus seguidores param diante dele e ele começa a ensinar muitas verdades. Ele começa a ensinar as verdades das bem-aventuranças, ele começa a ensinar a verdade de que a igreja é sal e luz, ele começa a ensinar acerca do amor, que a gente deve amar os nossos inimigos, não somente amar, mas amar os nossos inimigos. Ele fala que nós não devemos prestar juramentos, que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, que passa disso tem procedência maligna. Ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre esmolas, ele vai falar sobre oração, e aí ele vai falar sobre as preocupações desse mundo, que nós não deveríamos estarmos preocupados com comida, bebida e nem com vestimenta. Capítulo 6, verso 25 a 34, é o contexto desse versículo que estou mencionando. E aí ele vai dizer: vocês estão preocupados com o que comer? Observe as aves do céu, elas não trabalham, eu dou a elas alimento. Observe os lírios do campo, eles não tecem nem enfiam, mas eu os visto com tal beleza que nem Salomão, com toda a sua grandiosidade, se vestiu como qualquer um deles. E por que vocês estão preocupados com a vossa vida? Vocês não conseguem acrescentar uma hora sequer à sua vida. Aí ele vai dizer uma coisa linda: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comida, bebida, vestimenta, serão acrescentadas. É interessante, serão acrescentadas. Deus já tem nos dado o que a gente precisa e vai nos ajudar acrescentando à medida que nós necessitamos. A primeira coisa interessante: busquem o reino. Busca, algo que você incessantemente vai procurar, que você vai almejar. A palavra reino, dentro desse contexto, ela vai significar para nós governo. Busque o governo de Deus, o senhorio de Deus. Busque o governo, o senhorio de Deus. E a justiça. A justiça. Então, esse reino tem uma justiça. E a gente deve buscar essa justiça. E a pergunta é: por que buscar a justiça do reino? Para o que buscar a justiça do reino? São questões que estou me propondo a pensar, refletir, estudar, colocar diante de Deus para provocar aqui, para que nós possamos pensar juntos e discutirmos juntos. E durante a semana, eu comecei a repensar sobre isso. E eu queria trazer para você um texto que está em João capítulo 1, versículo 14. Ele vai dizer o seguinte, João 1 primeiro: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse é um texto que João está falando de quem? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem? Jesus. A segunda pessoa da Trindade. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está falando de Jesus, que é Deus, vivia com Deus na eternidade, em dado momento na história vai deixar a sua glória, vai assumir forma humana, como eu e você temos, e vai viver entre nós. Esse texto é muito interessante, porque em todo o processo da nossa jornada, a igreja está preocupada com o que a igreja está preocupada? O que a gente dedica a nossa vida a fazer? Que falamos, o importante é o quê?
Olha a forma como eu estou falando e você vai ligar. Você acabou de responder o que eu perguntei. A igreja está preocupada o tempo todo com o quê? Com a palavra. Você estuda o quê? A palavra. Você se depara a conhecer o quê? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Ele vai dizer para a gente: permaneçam na minha palavra, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu quero chamar a sua atenção para isso e enfaticamente afirmar isso para você. Agora, no mesmo capítulo 1, Lucas é o reino de Deus e a mente humana. Eu até salvei já isso. Você diz assim, João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aqui, aquele que é a palavra tornou-se carne, encarnou. A palavra encarnou. A palavra encarnou e viveu entre nós. E viveu entre nós. Amém? A questão é, se a palavra encarnou e viveu entre nós, quero te perguntar uma coisa importante. Quando nós estamos buscando a palavra, alicerçar a nossa fé na palavra, nós estamos alicerçando a nossa fé numa pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E essa palavra que se fez carne, habitou entre nós. Isso bugou minha cabeça. Isso bugou minha cabeça. Isso mexeu com a minha cabeça. Por quê? Por exemplo, a teologia é o estudo de Deus, mas que visa estudar a palavra. Se Jesus é a palavra, vai estudar acerca de Jesus, da palavra. E muitas vezes nós, como igreja, nos dedicamos a estudar a palavra. Mas a palavra encarnou e viveu entre nós. O que isso precisa ser para a gente objeto de reflexão? Eu não posso simplesmente estudar a palavra, conhecer a palavra. Eu preciso entender que a palavra encarnou e viveu entre nós. Para a gente é importantíssimo entender isso, porque a palavra que encarnou, que é Jesus, e viveu entre nós, fez com que o reino de Deus fosse visto, fosse sinalizado. Por onde a palavra encarnada andou, o reino de Deus chegou. Onde a palavra encarnada passou, o reino de Deus chegou. Isso é uma coisa que eu fiquei assim, falei, cara, que revelação divina é essa registrada por João? No capítulo 1, versículo 14, quando ele diz que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vê o reino das trevas? Você vê o reino de Satanás? Me ajuda aqui. Eu tenho muitas perguntas nessa noite. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E eu quero convidar você a pensar comigo. Você consegue ver o reino do diabo? Sim. Quem acha que não? Alguns. Quem acha sim? Quem acha não? Quem não acha nada? Não sabe? Deixa eu perguntar aqui.
Quando você sai da sua casa, você tem medo de alguma coisa? Tem medo de quê? Assalto. Tem medo de assalto. Tem medo de mais alguma coisa? Uma bala perdida, uma bola achada? Você tem medo de o que mais? Na empresa que você trabalha, no sistema, tem alguma coisa que não deveria ter? Tem corrupção? Tem opressão? Tem violência? Eu pergunto, quando você olha e vê a violência é a manifestação do quê? Do reino das trevas. Eu pergunto, nós estamos vivendo nesse mundo que a Bíblia diz em Colossenses 1,13 que é dominado pelo mal. Então, é possível a gente ver o reino das trevas todos os dias, certo? Através das ações do reino das trevas. Violência, racismo, feminicídio, exploração da criança, a cultura do estupro que está presente, a região do norte do nosso país com alto índice de violência à criança, que ela é explorada, crianças com 9, 10, 11, 12 anos, uma criança de 12, 13 anos já é considerada ultrapassada, já passou muito, é objeto de exploração sexual. Quando você vê isso acontecendo, isso é manifestação de que reino? O reino das trevas. Quando você vê a corrupção entranhada na nossa nação, na política, na educação, na cultura, sabe? Em todos os processos, o que é isso? É a manifestação do mal, do reino das trevas. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então a gente precisa entender isso. A gente olha o tempo todo e a gente vê o quê? O reino das trevas manifestado. Agora eu pergunto, é possível ver o reino de Deus? Sim ou não? Como é que a gente vê o reino de Deus manifestado? Hã? Quando você vê alguém praticando um ato de amor, de bondade ao outro. Você vê o reino de Deus sendo manifestado. Porque se o reino das trevas impera o mal, o reino de Deus impera a bondade, impera o amor ao próximo. Quando mais que a gente vê o reino de Deus manifestado? Quando mais? Quando a justiça é feita. Quando alguém é tratado com justiça, quando não é levado em consideração o nome da família dessa pessoa e nem tampouco a quantidade de dinheiro que ele tem guardado ou investido nos bancos. Quando isso acontece, o reino de Deus está sendo manifestado. Ou seja, a gente vai perceber vários aspectos presentes dentro do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus manifestado nesse mundo de maneira muito real e presente. E é importante que nós entendamos isso. Porque a gente vive num mundo jaz no maligno, mas que o reino de Deus se manifesta sempre que as ações do reino se manifestam por meio das ações do nosso Senhor. Por isso é importante entender que a palavra se fez carne e viveu entre nós. E aí, à medida que Jesus foi e realizou o que ele realizou, ele fez o que? Ele sinalizou o reino de Deus. Eu vou pegar um texto que eu trabalhei com vocês na semana passada, Atos capítulo 10, versos de número 37 e 38. Vamos lá de novo. Diz a Bíblia, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Olha que lindo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, a palavra encarnada, e com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte. Olha, o verbo encarnado andou por toda a parte, ele pisou nesse mundo, ele andou nesse mundo, ele passou pelas cidades, povoados, ele andou por todos os lugares, e a Bíblia vai dizer, fazendo o bem. Se nós vivemos no mundo mal, quando Jesus viveu entre nós e fez o bem, ele fez o quê? Ele revelou o reino de Deus, o governo de Deus, e vai dizer o texto ainda, e curando todos os oprimidos pelo diabo. A presença do verbo encarnado fez com que o reino de Satanás fosse profundamente abalado, porque ele foi curando todos os oprimidos, todos aqueles que de alguma forma estavam sendo atingidos pelo diabo, porque Deus estava com ele
No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra encarna e a palavra vive entre nós. E a palavra faz o bem e a palavra cura todos os oprimidos pelo diabo. E a palavra revela o reino de Deus, o governo de Deus. E quando o reino de Deus chega a qualquer que seja o lugar e atinge qualquer que seja o coração humano, os desmandos das trevas são desfeitos. Então o reino de Deus manifesta suas ações poderosas. Sua missão aqui e agora, aquilo que Cristo veio fazer, é a manifestação do reino como uma realidade presente em sua própria vida e ação. Porque, afinal de contas, ele é a palavra encarnada. E em sua pregação do Evangelho, e em suas obras de justiça e misericórdia. E aí eu lembrei a vocês uma coisa. João Batista, o precursor, aquele que veio para anunciar, pavimentar o caminho do Messias, ele faz uma pergunta. Ele estava preso, ele estava lá preso e estava à beira de ser morto, e ele está em conflito, ele está em crise, e aí ele manda os discípulos dele perguntarem a Jesus: és tu mesmo aquele que deveria vir, ou nós temos que esperar alguém? E aí Jesus não vai responder de forma verbal. Jesus vai fazer uma coisa muito interessante. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Diga lá que o reino está fazendo com que pessoas sejam transformadas. Vai lá e diga para João que as pessoas estão sendo libertas, estão sendo curadas, estão sendo restauradas, estão sendo transformadas. Diga para ele o que vocês estão vendo e vocês estão ouvindo. E, na verdade, ele estava dizendo: o reino de Deus chegou e os desmandos do inferno, à medida que o reino avança, cessam. Isso para a gente é muito importante entender. É muito importante a gente entender isso, porque nós somos hoje representantes do reino aqui. Então a gente precisa perceber que o que Cristo veio fazer e manifestar o reino, desfazer as obras de Satanás, como diz 1 João capítulo 3, verso 8, ele veio destruir as obras do diabo, é algo que manifesta o reino. Então, se as pessoas não conseguem enxergar o reino de Deus, porque o que elas veem é a maldade, a violência, a corrupção, a injustiça, é toda sorte de tristeza, elas não conseguem visualizar o reino à medida que a igreja de Jesus, do verbo encarnado, da palavra encarnado, a igreja avança, ela se relaciona com a sociedade, ela se relaciona com as pessoas, e ela não simplesmente fala da palavra, mas ela revela a palavra encarnada. E aí isso é uma coisa importante. Por muito tempo a igreja se limitou a falar da palavra, mas o reino é mais do que simplesmente falar da palavra, é revelar a palavra encarnada, é fazer com que as pessoas saibam que a palavra se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço para desfazer as obras de Satanás. E quando a palavra entra no coração de alguém e manifesta a sua presença na vida de alguém, além de desfazer as obras do diabo que se manifestam na sua vida ou no ambiente onde ela está, ela vai passar a experimentar plenamente do reino, do governo de Deus, onde há paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu preciso entender isso, porque se eu não entender, eu vou ter dificuldade de entender. Então Jesus, diz Mateus, ia passando por todas as cidades e povoados. Uma coisa que me chama a atenção, o verbo encarnado, ele estava em constante movimento. Você não vê Jesus estático, você não vê Jesus paralisado, você vê Jesus indo ao encontro de todos aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo, pelo sistema, sabe, pelo domínio das trevas. Ele vai ao encontro dessas pessoas, ele vai ali para
abraçar, Ele vai para acolher, Ele vai para restaurar, Ele vai para levantar, Ele vai para curar, Ele vai para transformar a vida. Isso é algo que me encanta, isso é algo que me deixa assim fascinado. Todas as vezes que eu me deparo com esses textos, eu fico extremamente impactado. O meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, diz o texto, ia passando, Ele estava em movimento. E por isso que a igreja não pode ser um monumento estático. Igreja não pode ser um monumento estático. Igreja é um movimento do reino de Deus. São homens e mulheres tocados e transformados pelo poder da palavra que encarnou e que vai adiante, que está em movimento constante, em contato com a sociedade nos seus mais variados segmentos. E ali, por meio dos valores do reino, justiça, paz e alegria, através das ações que manifestam o governo de Deus em nossa vida e através da nossa vida, o reino vai chegar e vai abençoar cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher solteira, cada mãe solteira, cada criança desamparada, abandonada, sabe? O reino vai chegar e vai devolver dignidade, vai devolver respeito, vai devolver uma consciência. A gente não vai olhar para o ser humano apenas como um ser que tem alma, a gente vai olhar para um ser humano integralmente, vamos olhar como Jesus olhava, como um ser humano integral. Ele tem uma alma, mas ele tem um corpo. Ele tem necessidades que precisam ser atendidas, e onde o reino chega, o ser humano como inteiro, um integral, será visto, tratado e amado e restaurado. Por isso que me encanta saber que a palavra se encarnou. Então eu não posso apenas pegar a palavra, mas eu preciso pregar a palavra encarnada. À medida que o evangelho chega e transforma o indivíduo, o verbo encarnado, as ações do reino precisam também chegar. Porque se as ações do reino não chegam, essa pessoa não consegue ver o reino manifestado. Isso é uma coisa que me traz sempre preocupação com a percepção da igreja. Me desculpe, porque o pregador, ele vivencia conflitos constantes, e muitas vezes ele nem sabe o que desse conflito ele está compartilhando, porque é uma mistura do que a gente está sentindo, do que a palavra está gerando. É um negócio tão difícil, às vezes, de verbalizar. Mas uma coisa é claro para mim: olhar para o verbo encarnado, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, indo ao encontro dos ignorantes, dos que não tinham conhecimento, para dar a essas pessoas a mesma possibilidade de conhecer a palavra, que não era um privilégio das autoridades, dos líderes religiosos. Não. O reino de Deus chega para que todos tenham acesso, para que o acesso seja igualmente compartilhado com todos. Então, onde havia ignorância, onde as pessoas não conheciam as verdades do reino, ele chega para ensinar, ele chega para pregar as boas novas do reino. Ele chega com uma boa notícia, ele vai pregando, vai encorajando, porque quando uma boa notícia chega esperança com a boa notícia. Quando uma boa notícia chega uma transformação. Quando uma boa notícia chega, você consegue visualizar coisas diferentes. Ele vai dizer: olha, o reino de Deus chegou. Então ele começava a anunciar, e diz o texto, ele curava todas as enfermidades e doenças. Está vendo? Não era só o espírito, era também o corpo, era a integralidade do ser humano. Durante muito tempo, eu fiquei pensando essa semana, ouvindo, a gente discutiu, por exemplo, teologia, discute a teologia e discute a palavra, mas não é só a palavra tem que ser compartilhada, o evangelho tem que chegar, mas tem que chegar as ações dessa palavra. As ações do reino têm que chegar, para que as pessoas possam ver, assim como elas veem o reino das trevas, elas possam ver o reino de Deus manifestado. Elas não vão ver o reino manifestado se elas não virem as ações desse reino na vida daqueles que já são governados pelo reino de Deus. Portanto, na minha vida e na sua vida, o reino precisa ser
vivido. O governo de Deus precisa ser de fato vivido. Deus precisa governar a minha vida, Deus precisa governar a minha mente, Deus precisa governar o meu coração, Deus precisa governar os meus bens, Deus precisa governar as minhas habilidades, Deus precisa governar as minhas capacidades, porque em todo o tempo, através daquilo que Ele confiou-me, eu vou revelar o reino com ações, e as pessoas vão olhar para isso, elas não vão me ver, elas vão ver o reino de Deus sendo manifestado através da nossa vida. E é isso que a gente luta o tempo todo para ensinar, para instruir, para poder mostrar, porque o Mestre fez isso. Então a igreja não pode ser essa comunidade de gente estática que fica parada esperando esse conceito de que eu vou receber a bênção de Deus. Não é um conceito da igreja que Jesus revela e ensina. Não é esse negócio de vou lá para receber uma bênção do céu. Não. Você quer receber uma bênção? Deixa eu te dar um segredo. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, coloca teu coração diante do Eterno e diga a Ele, e Ele vai te ver em secreto e vai te recompensar. É lá, é na intimidade do seu quarto, não é no ambiente da congregação, onde você vai para que Deus manifeste uma glória sobrenatural. Não, é no ambiente da sua casa, no cômodo mais íntimo da sua casa, no seu quarto. Quando você lá está, e você abre o teu coração, Ele abre os ouvidos, você fala, Ele ouve, e Ele, com a misericórdia dEle, derrama sobre você a graça. Agora, quando a gente está aqui como coletivo para pensar, para entender a nossa missão e para entender o que a gente tem que fazer. E quando a gente sai daqui, a gente tem que sair daqui consciente disso. Eu preciso buscar o reino, preciso buscar o governo todos os dias, para que o Senhor governe minha vida, todas as áreas da minha vida. E como resultado disso, as minhas atitudes sejam tão diferentes, que as pessoas que vão poder desfrutar e vê-las, o que elas vão experimentar? Elas vão visualizar o reino de Deus. Isso não pode deixar de acontecer. E aí, Colossenses 1,13 vai dizer, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Estávamos todos nós aqui, dominados por Satanás, aí Deus vem e nos transporta daqui para cá, para o reino do Filho amado. Então agora nós estamos sob o reino de Jesus, estamos sob o governo de Jesus, estamos sob a autoridade de Jesus, e Ele vai nos acolher, e vai nos enviar aqui, aonde está o reino das trevas, para manifestar aqui as ações do reino de Deus. Se aqui está cheio de injustiça, Ele vai nos mandar aqui para gerar justiça. Se aqui está cheio de maldade, Ele vai nos enviar aqui para gerar bondade. Se aqui está cheio de atos de violência, Ele vai nos mandar aqui para gerarmos ações de amor. Se aqui está cheio de ódio, Ele vai nos enviar aqui para gerar perdão. Se aqui está cheio de corrupção, Ele vai nos enviar aqui para gerar integridade, entende? É isso, é a igreja de Cristo que vai em nome dEle ao mundo e que faz diferente, e que as pessoas olham e falam, caramba, alguma coisa diferente. Porque quando uma criança pequena morre, e alguém diz assim, onde está Deus? Que não vê isso. Quando uma criança com 5, 6 anos morre de câncer, e alguém diz, onde está Deus? Que ninguém vê isso. E a gente fica às vezes boquiaberto sem saber o que dizer, porque não conseguimos entender o que gera tudo isso, esse desequilíbrio. É o pecado da humanidade que nos leva a essa condição. Mas o reino de Deus já chegou por meio do Cristo encarnado, que crucificado foi, venceu a morte, ressuscitou, salvou pessoas e manda essas pessoas em nome dEle fazer aquilo que Ele veio fazer, o bem, curar os oprimidos pelo diabo. O que Jesus veio fazer, Ele delegou à igreja poder, deu autoridade à igreja, diz vão e façam. E quando a igreja entende isso, ela vai e faz, as pessoas veem o reino de Deus. E elas conseguem perceber que existe um reino real e verdadeiro que se manifesta. A pergunta é, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o poder dinâmico de Deus, que se torna visível por meio dos sinais concretos que mostram que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus. Se o mundo é mau, se o sistema é mau, quando o reino de Deus chega, Ele manifesta bondade, justiça, alegria. O reino de Deus torna-se de fato para alguém real. É o poder dinâmico, está em movimento. É sempre um movimento. É um poder de ação de Deus. É onde os sinais concretos vão mostrar que
que Jesus. Mas há um conceito que eu gosto também que diz que o reino de Deus é o ambiente onde Deus reina. Por exemplo, no meu coração o reino de Deus chegou, porque é o ambiente onde Deus governa. A sua família pode ser um lugar onde o reino de Deus manifesta, porque se ali é um ambiente onde Deus está reinando, ali o reino de Deus chegou. Então, a sua empresa, se aquele ambiente está sendo governado por Deus, o reino chegou. O reino de Deus chega à medida que as ações do reino chegam. O reino de Deus é uma nova realidade que entrou no centro da história e que afeta a vida humana, não somente moral e espiritualmente, mas também física e psicologicamente, material e socialmente. Está vendo o que o reino de Deus faz? É isso que eu queria chamar a sua atenção. O reino de Deus não trata apenas do espiritual. O reino de Deus afeta a vida humana em todas as suas facetas, afeta a questão da moralidade, da moral, a questão física, psicológica, material e social. Ele faz com que as coisas aconteçam. Eu estava comentando esses dias uma coisa que a gente vivenciou uma igreja batista lá na Paraíba. O pastor dessa igreja, Deus deu uma visão para ele bem ampla. A igreja comprou uma área muito grande, são muitos assim, metros quadrados de terra. E aí eles construíram o que é chamado de cidade viva. O que é isso? Essa igreja construiu, por exemplo, uma escola. E aí, uma excelente escola na cidade. E ela vai lá e cobra dos que podem pagar uma boa mensalidade. E vai lá na periferia, onde estão as crianças e adolescentes pobres, e chama essas crianças e adolescentes e dão bolsa de estudo para que elas possam estudar com os filhos dos ricos da cidade, para que essas crianças tenham a mesma oportunidade de estudar numa escola com excelente ensino. Isso é justiça. Dar a oportunidade a todos de terem acesso àquilo que deveria ser de todos. Uma igreja sinalizando o reino de Deus, para que pessoas sejam diferentes a partir do acesso ao conhecimento. É isso que a Bíblia diz para a gente. Sabe, quando o reino de Deus chega, acontece uma transformação. E aí, eu não sei como é que vai ser isso, não sei como é que vai, não sei. Mas é isso que eu tento dizer o tempo todo. Que a gente está dentro de um lugar assim, e a gente não pode passar de carro com os vidros fechados e caminhar olhando para frente reto, como se estivéssemos numa estrada e não tivesse nada ao nosso redor, e achássemos a coisa mais normal o que a gente vê. Não pode, a gente não pode. Isso tem que arrebentar com a gente de tal maneira que a gente fale: Deus, eu não aguento mais, isso que está dentro de mim, eu não aguento mais a frustração, a decepção, a tristeza, não aguento. Senhor, faça alguma coisa. E é quando Deus chama você e diz: vou fazer através de você, vou mudar através de você, porque o reino de Deus está em você. Então, quando você vai em meu nome e faz o que tem que ser feito, o reino está chegando para essa criança, para essa mãe, para essa senhora, sabe, para essa família, para esse adolescente que está sem sonho, frustrado. E é interessante entender isso, porque o reino de Deus vai chegar para aqueles. Ele foi inaugurado na pessoa e obra de Jesus, do Cristo quando veio, mas está ativo no meio do povo, ainda que não possa ser perceptível na perspectiva da fé, sendo possível vislumbrar na sua realidade presente. Eu pergunto, como alguém pode fazer parte do reino de Deus, hein? Como é que alguém pode fazer parte do reino de Deus? Tem uma resposta para isso, não tem? Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos. Lembra de Nicodemos? João capítulo 3. Nicodemos era um doutor da lei. E aí, certo dia, ele chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: por que você me chama de bom? Bom somente é Deus. Aí Jesus vai falar para ele assim: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, quem pode entrar no reino de Deus? Todo aquele que foi nascido do Espírito, que nasceu do alto, que experimentou uma conversão, que estava no domínio das trevas, ouviu do Evangelho de Deus, que é Jesus,
O Espírito Santo trabalhou na mente, ele se converteu. Então, nesse momento, ele passou a experimentar. Mas no mesmo capítulo, no versículo 5, Jesus vai dizer: ninguém pode ver o reino. Cara, isso é fantástico. Não é só entrar no reino. Ninguém pode ver o reino se não nascer da água do Espírito. Ó, entrar e ver. É possível se acontece uma mudança espiritual, uma mudança de mentalidade. Quando a pessoa deixa o domínio das trevas, ela passa a ver e ela entra no reino de Deus. Então ela passa a desfrutar do governo de Deus. Por isso é importante entender, quando alguém ouviu a palavra, ela experimentou, agora ela vai experimentar o poder da palavra que vai dar a ela uma nova condição diante de Deus e na sociedade também. Então quem pode fazer parte do reino? Todos que pela fé crerem em Cristo Jesus como Senhor, fizerem dele seu Senhor e Salvador, vão poder experimentar disso. Agora, como é que eu sei que o reino de Deus está presente? Como é que eu vou saber disso? Eu vou usar um texto com vocês que é muito interessante. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde o reino de Deus está, existem justiça, paz e alegria. O reino de Deus chegou? Então tem justiça, paz e alegria. O reino de Deus chegou na minha vida? Tem justiça, paz e alegria. O reino de Deus chegou na sua casa? Tem justiça, paz e alegria. O reino de Deus chegou no mundel? Tem justiça, paz e alegria. A manifestação do reino de Deus vai gerar essas ações que crescerão a cada dia. Isso é algo muito especial. E eu fico às vezes dizendo para Deus: Senhor, por favor, abra o meu e o entendimento do seu povo, para que quando a gente estiver falando disso, as pessoas possam compreender essa verdade. Compreender o que já aconteceu com a gente. Se o reino chegou, justiça, paz e alegria já está dentro. E vai dirigir as nossas ações em todo o tempo da nossa jornada. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo. Se tem justiça, paz e alegria, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo. A palavra amoldar é não tomar o molde, é não tomar a forma. Mundo aqui não é cosmos, mundo aqui é sistema. Aqui não está falando de planeta, está falando de sistema. Então, não tome a forma do padrão desse sistema. Sistema que está presente em todos os aspectos da sociedade. Como eu falei, em todos os aspectos: cultura, política, educação, na questão da direção, todos os aspectos da direção da vida humana. Quando a Bíblia fala de mundo e sistema, é o que dirige. Então, o que ele vai dizer? Vocês foram tirados desse sistema, vocês agora pertencem ao reino, então não permitam que esse sistema molde a forma. Por isso a gente não pode se acomodar com cultura de violência, por isso a gente não pode se acomodar com cultura de racismo. O racismo, a igreja é racista. A nossa igreja é racista. Nós somos racistas. Estruturalmente falando, nós somos racistas. Me dói quando eu estou conversando com alguém fala assim: não, aquele pretinho ali. Aquele quem? Aquele pretinho, aquele mulatinho ali. Aquele quem? Aquele mulatinho. Como assim? Aquele africano. Ou aquele paraíba. Não do paraibano, mas do Paraíba, de uma região do país, e você percebe que é um termo pejorativo, que diminui o outro. Sabe? Essas ações racistas, porque a gente fala de raça, não está falando só de cor de pele, não. Nós estamos falando também do preconceito contra uma outra etnia, ou no nosso caso, em regiões do nosso país. Às vezes aqui, nos bairros, a gente vê isso. Durante um tempo, São Gonçalo sofreu com municípios como Niterói. Na palavra dos políticos, eu lembro bem da pandemia, vocês vão lembrar disso. Niterói fechou as entradas que davam acesso a São Gonçalo, como se nós, gonçalenses, fôssemos responsáveis, até porque a gente não viaja, né? O povo gonçalense não é muito de viajar para outros lugares da Europa. No ápice da pandemia, tinha pouco gonçalense na Europa. Mas o contrário, você já parou para pensar no que isso representa? E a gente acha isso normal, isso não é normal, não.
E às vezes nós que somos igreja, sabe, com pensamento, e traduzindo isso. É o sistema moldando a nossa forma de pensar. É o sistema moldando a nossa forma de sentir. É o sistema moldando a nossa forma de ver. A gente não acha isso nada demais até que aconteça com a gente. Até que isso atinja a gente. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Mas a gente precisa estar sempre falando. Porque o sistema, ele gera isso. E é o sistema do mal que gera esse tipo de mentalidade, esse tipo de sentimento, esse tipo de preconceito. E a gente não pode olhar para isso naturalmente, não pode. Foi essa luta que fez com que Luther King pagasse com a vida em 68. Com a vida. Quando ele foi assassinado por causa da causa que ele tinha, porque ele não conseguia ver a injustiça de brancos sendo tratados em relação aos negros com privilégio. De uma pessoa negra entrar no ônibus, ter que se sentar no final do ônibus, e se estivesse numa situação e aquelas vagas estivessem preenchidas, ela teria que ficar de pé com muitos assentos no ônibus. Isso era o sistema, isso era a forma da injustiça. E aí, quando alguém não se conformou com esse sistema, com o padrão desse sistema e lutou, o que aconteceu? Uma mudança drástica. E é isso que a gente precisa entender. A igreja, ela é subversiva ao sistema. E ela precisa ser subversiva ao sistema. Quando eu digo que ela tem que ser subversiva ao sistema, é que ela não pode se contentar com esse sistema e achar que isso é normal. Não. Porque nós fazemos parte de um governo onde tem justiça, paz e alegria. E se essa justiça, paz e alegria não está presente no ambiente em que a igreja está, alguma coisa está fora do lugar. Isso não pode continuar. Isso tem que nos incomodar, isso tem que nos frustrar. Isso não pode continuar do jeito que está. Por isso Paulo vai dizer, não se molde ao padrão desse mundo. Eu preciso o tempo todo estar mexendo e trabalhando isso comigo, na minha cabeça, para olhar para o outro com igualdade, para olhar para o outro com respeito, para olhar para o outro com atenção, para não olhar para o outro com uma maneira de depreciá-lo, desvalorizá-lo. E aí ele vai dizer, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A palavra, ela gera a renovação da mente. A mente tem que ser renovada a cada dia. Um cristão, quando ele diariamente pausa para poder meditar nas Escrituras e o Espírito Santo falar ao coração, essa palavra que se renova a cada dia, essa palavra que não passa, essa palavra que é eterna, ela renova a nossa forma de pensar, ela renova a nossa forma de sentir, ela renova a nossa forma de andar. E ele vai dizer que vocês possam experimentar transformação pela renovação da mente. Eu volto a dizer aquilo que eu já disse milhares de vezes aqui. A palavra transformação que está no original grego é metamorfose. Meta, mudança, morfo, forma, é mudança de forma. Nós só vamos ter uma mudança de forma se houver uma mudança de mente, e essa mudança de mente tem que acontecer a cada dia, à medida que nós nos expusermos à palavra, nos expusermos ao Espírito de Deus e permitirmos que Ele nos direcione, porque Ele vai dizer, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é alguma coisa fantástica, que a gente não pode esquecer. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não pertenço ao sistema mais. Eu sou agora de um outro reino. Eu sou de um outro povo. Eu pertenço a um outro lugar. E esse lugar ao qual eu pertenço, ele é justo. Nesse lugar há paz e há alegria. E esse lugar ao qual eu pertenço e que dirige a minha vida e a minha história, precisa também me fazer viver aqui, revelando isso. E aí Pedro vai dizer, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, eu quero destacar com você as duas palavras, estrangeiros e peregrinos, são residentes temporários. Eles estão de passagem para um lugar, eles não pertencem àquele lugar, eles estão temporariamente vivendo ali. Ele está dizendo, vocês são estrangeiros e peregrinos no mundo, no cosmos. Aí aqui não é mais sistema, aqui é mundo mesmo, vocês estão passando por aqui. Ele vai dizer, vocês devem se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A nossa luta diária, quando a gente pausa no quarto, na intimidade, com Deus a palavra, é contra esse desejo. Por quê? Existe um impostor que mora em mim, existe uma impostora que mora em você. Nós temos impostores morando em nós. Quem são os impostores? São os velhos homens e as velhas mulheres. É o velho homem que está aqui, crucificado com Cristo, mas que tenta o tempo todo reassumir o controle da minha vida.
e que guerreia comigo com força, para que eu volte a fazer aquilo que eu fazia quando o domínio das trevas me dirigia, para que eu seja egoísta, para que eu seja egocêntrico, para que eu seja alguém tomado pela ambição, para que eu seja alguém tomado pelo sentimento de ódio, sabe? É o velho homem tentando, são as paixões que guerreiam aqui dentro. Quando eu vejo um ato de injustiça, eu quero pagar com a mesma moeda, mas o Espírito me mostra que eu não sou mais aquele homem, você não é mais aquela mulher, e que você precisa se abster, sabe? Abster mesmo, é abrir mão daquilo que está guerreando contra você. E o apóstolo Pedro, ele vai ensinar a gente a fazer isso. Ele diz: vivam entre os pagãos. Eu gosto da palavra pagão. Vem de uma palavra chamada paganos. O pagão era alguém que morava fora do centro. Você sabe que toda pessoa que mora fora do centro não tem acesso ao conhecimento, às informações. Então, naqueles dias, quando eles falavam de um pagão, era alguém que estava lá no interior, era alguém rural, que não tinha acesso ao conhecimento, por isso não tinha informações, e agia por ignorância. Então, quando a gente vê essa palavra pagão sendo usada, são pessoas que ignoram. E quando ele fala, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, vivam entre aqueles que não conhecem as verdades de Deus de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ele está dizendo que a gente tem que viver entre os pagãos de maneira exemplar. Um discípulo, uma discípula, precisa viver nesse mundo como Cristo, como a palavra encarnada viveu, fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo. Para que quando eles virem, eles possam glorificar. Eles vão ver as boas obras, as mesmas boas obras que o Senhor fez e que a igreja é enviada a fazer. Entende isso? Ele continua, agora Paulo, num outro texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, a conversão é a primeira ressurreição que uma pessoa experimenta na vida. Repito, para você nunca mais esquecer. A conversão é a primeira ressurreição que alguém experimenta na vida. Tanto é que ao ser batizado, você vai dizer, morri e ressuscitei. Isso não aconteceu no mergulho, isso aconteceu quando você creu em Cristo. Então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês são novos homens e novas mulheres, procurem as coisas que são lembra, buscar primeiro o reino, procurar as coisas, é o mesmo sentido. Procurar as coisas do alto é procurar as coisas do reino, do governo de Deus, que vai estar sobre nossa vida. Aí ele vai dizer, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Quem é Cristo? Cristo é o rei do reino. Cristo é o rei do reino. Cristo está assentado no trono, governando à direita do Pai. Ele vai dizer, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Procure as coisas do reino. Procure o rei, o governo do rei. Procure as coisas que são do reino. A cada dia procure as coisas que são do reino. Porque nós somos tentados a viver num ambiente de ambição, de aquisição, de acumulação. Tudo isso que faz parte desse sistema que oprime, desse mundo que oprime. Já parou para pensar nisso? Eu sou tentado, você é tentada todo dia a fazer o quê? A se permitir influenciar pelo sistema. Então eu tenho que trabalhar para ter tudo do bom e do melhor. Para quê? Se você não vai levar nada. Eu não estou dizendo que você não tem que ter aquilo que é bom, aquilo que é... Estou dizendo que viver para isso não é viver, é morrer. Porque se a gente não vai levar nada e a gente vive buscando essas coisas, a gente está buscando que governo? Nós não estamos buscando as coisas que são do alto. Então ele vai dizer, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha aqui,
Procure as coisas do alto e mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mantenha o pensamento, sabe, não nas coisas terrenas. Está preocupado com tanta coisa que não tem que se preocupar. Pelo amor de Deus, isso só vai aumentar a sua ansiedade. Isso só vai aumentar os seus dramas, os seus traumas, suas decepções. Quando Jesus diz, não se preocupem com o que comer, o que vestir e com a sua própria vida, porque essas coisas Deus acrescenta quando você busca o reino e a justiça do reino em primeiro lugar. Ele vai acrescentar isso a você. Então, como é que eu vivo e manifesta o reino de Deus? É entendendo isso. Eu vou buscar as coisas do reino. E aí buscar as coisas do reino são os valores do reino. A justiça, a paz, a alegria. Fazer com que o amor, a bondade, a misericórdia, a integridade, sabe, com os valores do reino, aquilo que nos fundamenta, que a gente viva aí, a gente manifesta isso em ações. Em todos os segmentos da sociedade. Sabe por quê? Porque aqui nós temos dezenas de pessoas, e em casa dezenas de pessoas, e nós estamos distribuídos pela sociedade. E ali onde nós estamos, nós somos agentes do reino de Deus. Para que o reino seja visto no que eu faço, como eu ajo, naquilo que eu realizo, o reino vai ser visto. Por exemplo, você é empregado de uma empresa. Você é diferente dos outros. Não é porque você é melhor do que os outros, mas é que antes de você obedecer ao seu governo humano, você obedece ao governo divino. E você é instruído pelo esse governo divino a ser alguém obediente, correto, íntegro no que você faz. Então você vai fazer diferença no seu trabalho. Você é um empregador. Talvez você que está me ouvindo é um empregador, tem uma empresa e tal. A sua empresa é diferente, você governa diferente. Você não prejudica, você não lesa. Você vai cumprir. Os funcionários terão o salário digno, a carteira de trabalho assinada, os benefícios cumpridos. Porque se você não faz isso, o reino não chegou. Como é que um homem e uma mulher de Deus, que tem uma empresa, vai tirar de alguém o direito que é dele? Se isso acontece, o reino não chegou. Não é justo. E você teme que esse recurso que deve ser dado vai faltar? Não vai não. Porque se você honra a Deus, Deus te honra. Como é que uma empresa de alguém que ama, serve a Deus, vai viver na falcatrua? Não pode. A gente vai dar um jeitinho brasileiro para não pagar aquilo que a gente tem que pagar. Não pode. Porque se a gente fizer isso, é o governo das trevas governando a nossa vida. É o governo das trevas influenciando a nossa vida. Se eu faço parte das maracutaias para poder me beneficiar, isso tem a ver com o reino das trevas, não com o reino de Deus, que é justo. Que é justo. Aqui as coisas podem acontecer. Tem no Brasil uma palavra que é uma desgraça, uma frase, o jeitinho brasileiro é coisa do inferno. Porque tem maracutaia no meio. Então um cristão não pode ser tomado por isso. Isso não é certo, isso não é lógico. Isso não é espiritual, isso não é condução de Deus. Não é. Vocês estão entendendo? Estão percebendo na prática o que é isso, gente? Assim como um estudante, quando está fazendo a sua prova, não deve colar, porque ele é súdito do reino. Ele não pode lesar o professor dele, não pode enganar o professor, porque ele é súdito, porque se ele enganar, ele está usando a artimanha. Está vendo? É aqui o tempo todo. O que é certo? Reino. O que não é certo? As trevas. O que é íntegro? Reino. O que é corrupção? Trevas. O que é justo? Reino. O que não é justo? Trevas. É assim, é um é outro. Não tem um meio termo, não tem um ambiente que vai ser o equilíbrio. Não, é um a outro. E aí a gente precisa entender nisso. Acreditar, ter o governo de Deus, é fazer as coisas do jeito de Deus. E aí eu lembro das palavras, e é o caminho para o fim. Caramba. Palavra de Jesus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês são o sal da terra.
Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu acho fantástico a figura do sal. Quem gosta aqui de cozinhar sabe a importância do sal, para dar sabor. Pessoas que gostam de conservar sabem a importância do sal, para preservar. O sal, ele dá gosto, o sal, ele preserva, e o sal, ele faz diferença. Há muitos anos, olha, já faz muitos anos, eu estava ainda no seminário, um pregador foi pregar sobre esse texto, eu nunca vou esquecer daquela ilustração, tem coisa que marca a gente, né? Ele levou um copo com água, pegou uma colher de sal, sal refinado, e mexeu, e colocou ali, por alguns segundos. Depois que passou aquele tempo do mexer, ele pediu que a gente olhasse aquele copo. Meus irmãos, não era possível, a olho nu, perceber a adição da substância do sal. Uma pessoa que não tivesse visto o processo, ela era capaz de beber aquela água. Ela não teria como ver, não ficou barrenta, ela continuou cristalina. E aí ele fez a seguinte aplicação: o sal, quando misturado a uma outra substância, ele não perde suas qualidades, ele cumpre o seu objetivo. Se a igreja é o sal da terra, quando ela é colocada, quando a gente é enviado, as pessoas não vão ver diferença em nós, fisicamente. Não é esse tipo de diferença, mas vai ver a diferença na essência. Por quê? Porque a gente dá gosto, porque a gente tempera, porque a gente conserva valores, princípios, realidade. Então, quando o crente que é sal da terra está misturado na sociedade, as pessoas olhando a olho nu não identificarão a diferença, mas convivendo saberão que essas pessoas são diferentes. Por quê? Porque elas fazem coisas diferentes. Mas Jesus não usa só a metáfora, a figura do sal, ele também usa a da luz. No versículo de número 14, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Gente, a luz brilha onde tem trevas. A igreja é enviada ao mundo para iluminar. A luz torna claro o que está obscuro, o que está escondido. A luz torna evidente, entende? Quando um crente, quando uma crente, quando um discípulo, uma discípula chega em qualquer lugar onde há tudo que de repente representa o reino das trevas, a luz brilha e torna visível. E aí eu fico pensando no poder da percepção profética que a igreja tem, no sentido de profetizar, de denunciar aquilo que não é correto. Cara, isso é fantástico, a igreja dando luz. Agora sim, nós estamos num sistema mau. E no sistema mau, quando alguém se evidenciado pelas ações, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser difamado, pode ser até mesmo morto. Eu estava ouvindo essa semana um podcast onde o tema era meio ambiente. E achei muito interessante as percepções de quem falava. E a pessoa dizia o seguinte: olha, quando você vê a exploração da nossa região amazônica, numa tentativa absurda de roubar, de retirar o ouro de terras que são demarcadas para os povos que são de origem dos povos indígenas, e você vê aquilo acontecendo, há toda uma desgraça para isso, porque os rios são contaminados com mercúrio, o mercúrio atinge os peixes que alimentam as pessoas causam câncer, destroem pessoas em nome do avanço do progresso. E aí a pessoa dizia, 80% dessa terra preservada, os índios eles não devastam sua própria terra, eles preservam a sua terra, e isso representa dizer que eles estão contribuindo para a humanidade. Mas em nome do progresso se destrói e se afeta todo mundo. E todas as pessoas que de alguma forma tentam denunciar isso, como elas acabam?
Olha para a história. Onde está Chico Mendes? Onde está o Bruno e o inglês? E por que eles morrem? Porque eles estão denunciando aquilo que é errado. Em nome de uma riqueza e de um avanço. De quê? Se a gente tem os nossos rios afetados, a natureza atingida, somos todos nós os prejudicados, mas por vezes estamos tão engodados pelo avanço, pela tecnologia e muitas vezes distraídos pelo entretenimento, que não conseguimos ler nas entrelinhas o que está em jogo. O que está em jogo é a preservação da vida humana, inclusive da minha e da sua. Mas isso não é reino, porque isso é material. Isso não é reino, porque isso é ecológico. Quero lembrar você o que a Bíblia diz. A terra foi amaldiçoada, mas Romanos 8:19 diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus, que conscientes de quem são e do que estão fazendo aqui, vão e viver. E aí eu fico pensando nisso, sabe? É esse reino que entra nos bastidores, no submundo, e que como luz ilumina para que as trevas sejam vencidas, ou para que através da luz, aquilo que está obscuro seja visto, denunciado, faz com que o reino seja visto. E aí a gente vai lembrar, o nosso Jesus, o nosso Senhor, morreu crucificado, condenado injustamente, tratado de maneira indigna. Por quê? Porque manifestou o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus é perigoso. E nós somos chamados ao martírio todos os dias. Você sabia disso? Portanto, receberão poder quando do alto descer o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha vem do grego marturel, que significa Marte. E Marte é alguém que abraça uma causa e se dispõe a morrer pela causa que carrega. E aí eu fecho dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vocês vejam as boas obras, suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Buscar o reino de Deus e a justiça do reino é buscar o governo de Deus e manifestar no mundo os valores do reino. E quem é que tem que fazer isso? Eu e cada um de vocês que estão aqui, que já são governados por Jesus Cristo. Eu me desespero, eu confesso para você, eu me desespero em saber que a palavra encarnou e viveu entre nós. E hoje ele está assentado nos céus, mas deixou o seu corpo, que é a igreja, para continuar indo e fazendo as obras que ele fez. O bem por onde passam e libertar os oprimidos pelo diabo, porque Deus está conosco. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender a palavra dessa noite. E que nós não voltemos às nossas casas em paz, se não assumirmos o compromisso de vivermos a vida que o Senhor nos propôs, de revelar o reino de Deus em palavras, mas em ações. Deus, nós louvamos o teu santo nome.
Nós louvamos o teu santo nome. E louvamos porque a palavra encarnou. Porque Jesus encarnou. E à medida que ele andou entre nós, o reino foi visto através da bondade, do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, das curas, das libertações que foram feitas, da manifestação do reino de Deus, do governo do Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvamos o teu nome porque ele venceu e deixou a igreja para continuar sinalizando o reino até a consumação com a sua volta definitiva que se dará em algum dia, que ainda não sabemos o dia e a hora, mas esse dia virá, quando tudo será consumado. Mas a igreja foi deixada aqui para que por meio da palavra, ó Deus, ela revele o evangelho, revele o reino, e através do que a palavra gerou nela, em ações, ela possa gerar mudanças. Então que nós não nos encantemos apenas com a palavra, mas que estejamos, ó Deus, totalmente comprometidos com o verbo que encarnou, para que nós também, ó Deus, possamos encarnar a cada dia o reino de Deus, no cuidado com o oprimido, no cuidado com o esquecido, no cuidado com a injustiça social nessa sociedade, ó Deus, no cuidado com o pobre desamparado, no cuidado com aquele que é explorado, no cuidado com aquele que é esquecido, e nós em particular com essa comunidade com tantas demandas, ó Deus, tantas necessidades, que a visão da igreja não seja apenas uma visão, ó Deus, de cuidar do espírito, mas também, ó Deus, de cuidar do ser humano integralmente, do seu corpo também, daquilo que o aflige, e que a mensagem do evangelho, ó Deus, revelada em Cristo, a palavra que encarnou, possa também abraçar, acolher, apoiar, erguer, restaurar, fazer chegar justiça, paz e alegria. Que os nossos pés, como diz o profeta Isaías, sejam, ó Deus, formosos, para que possamos levar ao mundo a mensagem da Tua palavra. Que ninguém saia dessa noite, ó Deus, desse lugar como entrou. Que, Deus, mudanças estejam sendo feitas nesse momento agora, Senhor. Quando o Teu servo e a Tua serva, aqui ou em casa, estão orando para lutar contra aquilo que oprime e que causa dor ao ser humano. Eu sei, ó Deus, que o reino de Deus está sendo manifestado a cada dia e consumado será com Cristo. Mas que não, ó Deus, não desistamos, ó Deus, em momento algum, de continuar revelando o reino. Por mais que a violência aparentemente aumente, por mais que a corrupção, que a injustiça, ó Deus, que a ambição, Senhor, que a falta de amor ao próximo cresça. Senhor, que o Senhor nos ajude e que a nossa igreja que está aqui na Nazaré de São Gonçalo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do Mundel, Deus? Pode vir alguma coisa boa do Mundel? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré veio Jesus, Pai. E de Mundel existe uma comunidade de Jesus que foi colocada aqui para tornar o reino de Deus visível aos que são oprimidos pelo diabo. Em nome de Jesus, nos receba, nos acolha, nos desperte, nos envie a pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar a gente a encerrar cantando essa canção. E quando a gente encerrar, está convidado a passar ali, um momento de comunhão, comendo alguns pastéis ali com o povo. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem
nos olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro e eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de revelação do reino por onde passarmos. Boa semana, um bom lanche ali, pague ali um pastel pro seu irmão e compartilhe dessa comunhão. Um abraço em quem está perto de você. Desejo uma semana de bênção a esse e a essa. Deus abençoe.